Como a Célia disse, na noite de hoje nós faremos uma reflexão juntos. Uma reflexão acerca de algo bastante importante para nós. O papel do desejo em nossas vidas. É claro que faremos também paralelos com relação à nossa vida, ao Evangelho de Jesus, e principalmente sobre a nossa postura com relação a isso que chamamos como vida. Mas é claro que antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos senhores por estarem na noite de hoje aqui, por terem saído do conforto dos seus lares, por ainda compreenderem que o importante na vida é se compreender, fazendo também uma avaliação sobre o que eu faço na minha própria vida, sobre o que é importante para mim, porque às vezes temos uma certa dificuldade de fazer uma leitura do nosso papel com relação ao Evangelho, já que o Evangelho é tão difícil de compreender. Mas também que agradeçamos juntos aquele que é o nosso irmão maior, Jesus, aquele exemplo de comportamento ético-moral que para cada um de nós deveria ser seguido. Ainda temos, infelizmente, a compreensão de que Jesus talvez seja aquele pregado na cruz, a sofrer pelos pecados da humanidade, se assim pudermos dizer. Mas Jesus não é esse. Jesus é aquele que tentou trazer uma mensagem de comportamento para as criaturas, um comportamento a ser seguido por cada um de nós. E ainda assim, mesmo passado 2000 anos da sua vinda, temos dificuldade de o compreender. O compreender na sua profundidade, na maturidade e principalmente no seu comportamento. Mas também não podemos deixar de esquecer aquele que é o nosso Criador, conhecido como a inteligência suprema, ou Deus, se alguns de nós quiser. Lembremos-nos dele, que é o nosso Criador, que num dado momento, pelo seu infinito amor e bondade, decidiu por criar-nos, se eu puder utilizar essa palavra. Porque na sua inteligência, ao nos criar, dotou-nos da sua centelha divina. Aquilo que podemos compreender como o livre-arbítrio. Aquela escolha que cada um de nós pode ter sobre sua própria vida. Sobre os caminhos que quer trilhar. Sobre os rumos que quer tomar. E aí, eu gostaria também de ressaltar. Encontramos uma série de dificuldades. Justamente porque, na maioria das vezes, escolhemos mal. Escolhemos mal por ignorância. Escolhemos mal porque talvez estejamos saindo da faixa dos instintos, daquilo que é gostoso para nós. Viver na carne, às vezes, é um problema. Justamente porque gostamos de viver o gostoso. E muitas vezes o gostoso não é o melhor para nós. E aí entramos justamente tentando compreender, saber e nos esclarecer sobre o significado do que é o desejo para cada um de nós. Nas nossas vidas, muitos de nós, talvez a totalidade, ainda esteja guiado pelo atendimento das satisfações carnais. E nisso, podemos trazer também uma fala de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, a asseverar que as criaturas, quando iniciam o seu périplo carnal, estão apenas atendendo seus próprios desejos. Aquelas criaturas que são conhecidas como da boca para baixo. O que é interessante para a minha própria vida? Comer, dormir e fazer sexo. Seja pela reprodução ou apenas pelo próprio prazer. Mas alguns de nós, ainda com o passar do tempo, começa a se incomodar. Incomodar-se com o fato de apenas viver se atendendo os instintos, a necessidade de dormir e a canseira, a vontade de fazer sexo e procriar. Ou quem sabe, manter o estômago abarrotado. Num dado momento, talvez isso não seja capaz de nos satisfazer. E aí entramos numa outra faixa. Começamos a pensar que talvez a vida seja um pouco mais que isso. Que talvez haja algo de melhor para se viver. E compreendemos que passamos a ter aspirações. Passamos a ter a vontade de fazer algo diferente na nossa própria vida. Algo que nos leve a compreender que somos parte do mecanismo da vida, como co-criadores de Deus. E aí eu gostaria, pelo menos, de dar um pause nessa primeira conversa que fazemos.
Justamente porque Kardec também, na sua inteligência, ao trazer-nos a codificação, ao compilar ao que seria esse pensamento dos espíritos, dotou nós, que somos os estudantes do Espiritismo, ou quem sabe os simpatizantes, aqueles que querem descobrir sua própria vida através de um mapa do tesouro, como a doutrina espírita, de uma questão que foi essencial, talvez primordial, porque uma questão que é base para a doutrina espírita, a reencarnação, essa que é a vinda através do corpo carnal, que cada um de nós ainda tem, a possibilidade de experienciar infinitas vivências, compreendendo que uma única vida não é suficiente para aprendermos tudo que cada um de nós tem de aprender. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec foi magistral ao perguntar: qual o objetivo da reencarnação? E a resposta não saiu por menos. O objetivo da reencarnação, Deus impõe às criaturas a reencarnação, a fim de que possam chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros expiação. E aí devemos explicar um pouco mais. Porque parece que, pelo menos lá em Piracicaba, a vida é só constituída de expiação, de dificuldades, de dores, de problemas e de encrencas. E cada um de nós pode olhar sua própria vida, que talvez estejamos todos na mesma faixa. Mas ele prossegue na resposta e assevera que: mas Deus também espera que cada criatura possa assumir o seu papel como co-criador perante a criação divina. Que resposta magistral! Mas nós paramos para pensar no primeiro ponto a ser dito na resposta. Para uns é expiação. E aí entramos no terreno da dor. Talvez aquela dor que cada um de nós tenha, numa intensidade muito particular, para a vida de cada um de nós. Mas nós que somos espíritas ou simpatizantes, ou quem sabe entramos a primeira vez na casa espírita para saber o que acontece ou o que rola, sempre ouvimos que nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E nós passamos mais uma semana e vimos de novo: mas nós vivemos num mundo de provas e de expiações. E essa frase começa a ser repetida infinitas vezes na nossa vida, que perde um pouco do seu significado, já que tudo que é dito tantas vezes perde a sua profundidade. E perde a sua profundidade justamente porque, se olharmos no nosso próprio interior, se virmos do que somos constituídos no nosso sentimento, podemos afirmar que não compreendemos essa frase. Viver num mundo de provas e de expiações e dificuldades, se realmente compreendêssemos, talvez 90% das questões que nos levam ao sofrimento, à ansiedade e aos problemas estariam resolvidas. Porque nós compreenderíamos que todas as criaturas que vivem nesta terra estão sob essa lei. E nisso nós devemos atentar-nos através dessa pequena palavra, lei, já que lei é algo estabelecido por Deus. Nós devemos passar, ou quem sabe, obedecer às leis que nos são impostas. É claro que alguns de nós talvez vá até falar: esse negócio de reencarnação, eu não acredito na reencarnação, então talvez a reencarnação não exista, ela não tenha sentido para mim, justamente porque, quem sabe, o meu líder religioso me disse que isso não é válido, independente da nossa crença. E nisso eu gostaria de trazer um exemplo. Talvez alguns de nós gostem de uma boa leitura, quem sabe de ciência, e aí lembramos talvez que uma pessoa que passou pela Terra e deixou suas pegadas luminosas através da ciência, Isaac Newton, por meio da sua codificação da teoria clássica da física, deixou-nos coisas curiosas, conforme aquilo que tinha estudado. Alguns até pensam que ele estava sentado no pé de uma árvore, caiu uma maçã na sua cabeça e ele pensou que, de repente, a lei e a teoria da gravidade estava presente no nosso mundo. E Newton asseverou uma vez que todos nós estamos sob a lei da gravidade, justamente porque corpos atraem corpos na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância.
Olha, falar de física, terça-feira à noite é dose, né? E eu imagino que os senhores não tenham vindo aqui justamente para compreender física, já que física é muito difícil. Então nos atenhamos, quem sabe, ao espiritismo. Mas também é difícil demais. Justamente porque é tão difícil vivenciar essa doutrina que nós estamos aqui a sofrer ou procurar, quem sabe, um consolo. E falando em consolo, lembramos-nos daquele que é o Jesus, o nosso mestre e irmão maior. Asseverar-nos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, pois eu vos aliviarei. Ai, mas no nosso desejo dá uma vontade de alívio, não, de solução dos nossos problemas. Solução, quem sabe, para a dor que eu sinto e para o problema e a encrenca que eu tenho, justamente porque eu tenho dificuldade de lidar justamente comigo. É um pepino e uma encrenca lidar comigo, já que eu parece que vim com um pacote completo chamado dor. E aí eu paro para pensar, o significado do desejo na minha própria vida é muito complicado, porque cada um de nós traz um desejo interno, algo que nos guia a seguir a trilha que seguimos, sendo ela certa, errada ou tortuosa. Mas eu sei que aqui não acontece, mas eu gostaria de trazer um exemplo para que façamos uma avaliação, já que espiritismo não é somente uma doutrina religiosa, filosófica, que cada um de nós fica pensando, quem sabe, sem aplicação na própria vida. É uma doutrina justamente que cada um de nós necessita de aplicar. E nisso eu gostaria de trazer até uma história muito engraçada e bacana, dando um pause na narrativa. Quando éramos crianças, e eu imagino que aqui todos um dia foram crianças, e como crianças tinham a sua doutrina religiosa impostas pelos seus pais, avós, genitores ou quem sabe quem cuidava de vocês e de nós também. Mas era engraçado, porque cidade do interior paulista sempre há a possibilidade ou a probabilidade de encontrarmos pessoas que eram da doutrina católica ou da religião católica, se assim o preferir. E era engraçado, porque eu passava a semana inteira aprontando, fazendo coisa errada e besteira. Chegava domingo, coçava a minha mão, justamente porque eu queria falar com o padre para conhecer, ou quem sabe falar com ele naquele negócio chamado confissão. Dava uma vontade tremenda e danada de falar com ele, justamente porque eu sabia que tudo que eu fazia e aprontava seria perdoado. E apenas ele me dizia, e eu falava um monte de coisa cabeluda: ai, padre, eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Não cabia nas palmas das mãos e no dedo dos pés. Mas ele falava para mim no final: ai, meu filho, não faça mais isso, mas vai lá, para ser perdoado, 5 Pai Nosso, 4 Ave Maria, estamos tudo certo. E eu comecei a achar esse negócio engraçado, interessante, vivendo uma vida, quem sabe, em que uma semana eu fazia coisa errada e chegava o final de semana: ai, padre, chega aqui para a gente livrar a barra. E a gente continuava. E de repente eu comecei a perceber que talvez estava utilizando Jesus Cristo como detergente, em que eu me sujava durante a semana e no final de semana eu utilizava aquele detergente como esponja para tirar todo o meu pecado. Mas num dado momento eu percebi que isso não valia a pena e compreendi que talvez algo muito maior e melhor estivesse dentro do meu roteiro. E parei para pensar quais eram meus verdadeiros desejos com relação à vida, o que eu sentia, o que eu necessitava de fazer, porque a religião é um exercício, arar é orar. Muitos de nós ainda pensam que a oração salva-nos. Ai, mestre, me salve, me tire desse pepino que eu estou. Se movimente. Deus te deu a inteligência, a possibilidade de andar e de resolver seus próprios problemas. Esse foi o maior presente. E não um presente da dádiva divina no qual tudo vai ser resolvido na minha vida justamente porque eu sou espírita. Lê do engano, porque é um dado problema que nos esclarece a compreender a nossa própria vida. Mas, voltando à nossa narrativa, nós estávamos falando do significado do que queremos para a nossa vida, qual é o nosso desejo, e o nosso desejo necessita de ser avaliado, justamente porque conduz e dirige a nossa vida. E aí é bastante importante. Já conheceram pessoas que falam a seguinte frase: ai, eu adoraria emagrecer. E final de ano é um negócio bastante complicado, né? Porque nós passamos por festas, eu sei que ninguém aqui gosta de comer, mas lá em Piracicaba tem um pessoalzinho que é bom de garfo. Então, eles falam assim: poxa, eu adoraria emagrecer.
mas todo dia come uma barra de chocolate, pão com Nutella e se esbalda de tomar refrigerante. Ah, mas é gostoso, né? É. Mas já viram também pessoas que falam assim: eu adoraria ter saúde, ser saudável, e passam o dia fumando, bebendo e se desgastando sem dormir. Mas também, nós encontramos aquelas pessoas, e isso é fácil de encontrar na casa espírita, porque casa espírita junta de tudo, porque somos todos exemplos do que está na sociedade. Ah, eu adoraria um mundo de paz, um mundo em que as pessoas pudessem ser mais fraternas, irmãs, viver bem. E chega em qualquer roda, mesmo no centro espírita: olha, nem te conto. E conta. E passa a sua vida a semear um pouco de pimenta na vida de todo mundo. Mas aí nós paramos para pensar no significado dessas coisas com relação à nossa própria vida. Porque o Espiritismo é uma doutrina de avaliação de si próprio. Não temos uma ritualística, não temos líderes religiosos. Cada um é líder de si próprio. Líder de si próprio para se conduzir. Aqui apenas discutimos conceitos, avaliamos nossa própria vida, justamente pensando o que tem a ver um negócio desse comigo. E cada um de nós necessita de ter a maturidade, porque chegamos na época da maturidade. Todos nós já crescemos espiritualmente para compreender que cada um tem um pouco de trabalho para fazer, um pouco de aresta para parar. A gente pode até falar: ah, mas eu não sei como fazer, esse negócio é complicado. Ninguém sabe, porque não tem mapa do tesouro. Ah, mas eu quero vir no centro espírita para ver se de repente algum guia fala o que eu preciso fazer na minha vida. Muitos de nós faz isso, achando, quem sabe, que isso seria uma maravilha na nossa vida. Se ele dissesse: faça o seguinte exemplo, não queira na casa espírita, mas saia na rua, encontre uma pessoa, a primeira que você se deparar, e pergunte: o que eu faço da minha vida? A gente não faz, mas a gente adoraria fazer para alguém que a gente não vê, não sente, e de repente alguém está vendo. E parece que dá um certo sentido de divindade, uma certa característica que a gente até fala: agora sim, tem um rumo. Gente, cada um de nós tem a possibilidade de se deparar com mensagens maravilhosas. A gente quer encontrar o guia na casa espírita e mal sabe que Chico Xavier publicou mais de 400 e não sei quantos livros, Divaldo quase 300 livros com mensagens maravilhosas para todos nós, de médiuns que são exemplos a serem seguidos, de pessoas que compreenderam que fazer o bem na vida é importante, que dar é muito mais importante do que receber. A gente às vezes olha com uma maneira meio complicada na vida, justamente porque esse desejo de viver dessa maneira é assim. E desejo, como eu disse, conduz a nossa vida sem ao menos que pensemos nela. E falando de desejo, eu gostaria de trazer uma pequena historiazinha para que pensássemos juntos e avaliássemos o significado do desejo na nossa vida, já que o desejo nos controla. E é complicado isso, porque parece que vivemos assim, dentro de um corpo que quer fazer uma coisa, e a gente até pensa: isso não é certo, mas eu faço agora e depois eu acerto. Já que tem a reencarnação, eu vou, depois reencarno e está tudo certo. A gente pensa assim, usa essas desculpas que não são desculpas, que não valem para nós, para a nossa vida atual, já que o hoje é o mais importante. E nisso, eu vou contar uma história de um piracicabano. Como todo piracicabano, era muito matreiro, inteligente e sabido. Mas esse piracicabano era um rapaz exemplar. Ele sabia do que fazia, sabia o que era importante para a sua vida. E ele pensava sempre um dia: olha, um dia eu vou encontrar uma lâmpada para ter satisfeito os meus 3 desejos. A gente também não acredita em nada de lâmpada, mas se a gente achar uma, a gente dá uma esfregadinha, porque vai que... E esse piracicabano pensou um dia: se eu achasse uma lâmpada. Vivia na sua cabeça com desejos de história ou de algo que pudesse acontecer-lhe, de mudar a sua vida. Todos nós estamos aqui hoje para mudar a nossa vida. Mas esse piracicabano falou: vou achar, quem sabe, um gênio que resolva os meus pepinos. E ele achou, e saiu um gênio no dia em que ele esfregou. Ao esfregar, saiu o gênio da lâmpada. E ele ficou tão surpreso com o negócio daquele que ele não se conteve de alegria. Ao não se conter de alegria, logo ele viu que o gênio perguntou: ei, piracicabano, eu tenho
algo bastante legal para a sua vida. Tu tens 3 desejos e eu poderei atender todos os 3. Ele ficou tão feliz, mas ele não se continha. Alguns de nós também se encontrassem, ai meu Deus, seria tão bom, né? Se encontrássemos. Mas assim foi, e ele logo disse: olha, gênio, eu tenho uma coisa para dizer. O meu desejo mais importante dentro da minha vida. Eu adoraria que você me desse, e vai lá o primeiro desejo, uma pamonha. Piracicabano, claro, pamonha de Piracicaba. E logo ele ficou assim com água na boca só de pensar. E esperou e veio aquela pamonha. Uma pamonha que ele nunca havia visto na vida. Enorme, gostosa, cheirosa, só o cheiro ele já ficou louco. E ele começou a comer a pamonha com tanto gosto que até o gênio ficou com fome e vontade. Mas ele terminou a pamonha. Já estava com o seu estômago até doendo um pouco. E ele disse: meu Deus, que pamonha deliciosa! Se eu pudesse na vida, eu comia só pamonha. E ele logo pensou: poxa, segundo desejo eu quero... O gênio logo pediu, estava esperando. Eu vou querer uma pamonha. Tem gente que adivinhou. E logo estava lá outra pamonha muito bonita, cheirosa, gostosa e enorme. E o piracicabano já estava até com dor na barriga, de tanto que havia comido. Seu estômago estava abarrotado de pamonha, mas ele queria a pamonha. E ele começou a comer a pamonha. E o gênio continuou a esperar que ele obtivesse o seu terceiro desejo, já que ele estava lá para atendê-lo. E foi passando o tempo. Mas o piracicabano acabou de comer. Acabou de comer e não estava aguentando mais nada, nem um copo d'água, de tão cheio de pamonha que ele estava. Mas o gênio perguntou novamente: ei, e agora, piracicabano, diga logo, porque eu preciso atender o seu terceiro desejo. E o piracicabano logo pensou: o que será que eu peço? Eu vou querer um saco de dinheiro. Errou quem pensou pamonha. E o gênio atendeu um saco de dinheiro maravilhoso, talvez o gosto de muita gente, não só de Piracicaba, como de Artemis também. Mas assim ele recebeu o saco de dinheiro. Antes de entrar na lâmpada, o gênio disse: ei, é o seguinte, só faça o seguinte, jogue-me longe para que outra pessoa possa me achar e também ter os seus desejos atendidos, já que você teve os seus. E ele voltou para a lâmpada do gênio. O piracicabano, que era muito inteligente, logo disse: quer saber? Quem sabe eu não jogo meio perto? Vai que eu passo por aqui amanhã e eu encontro essa lâmpada de novo e tenho mais 3 desejos. E ele jogou meio fraquinho assim do lado e falou: amanhã eu passo aqui, se tiver aí, é obra de Deus, Deus que quis. E foi para casa muito feliz, cheio com a barriga cheia de pamonha e o bolso cheio de dinheiro. Dormiu muito feliz, satisfeito. No outro dia acordou e pensou: poxa, eu tenho que passar naquela estrada. Eu não sei porquê, mas algo dentro de mim diz que eu tenho que passar lá. E ele pôs-se a andar para ir exatamente para a mesma estrada. E encontrou a lâmpada, coincidência. Ele falou: opa, que coincidência, eu acho que Deus colocou essa lâmpada no meu caminho. Aquela lâmpada do desejo é essa. Esfregou de novo e saiu o gênio. Piracicabano, tu acha que eu sou tonto, né? Eu vou voltar para a lâmpada. Não é assim que funcionam as coisas. E o piracicabano ficou até meio tristonho, né? Meio assim, não gostou muito da resposta. Porque ele queria pelo menos mais 3 desejos, acordou com a vontade, pamonha louca. E não sabia se encontrar. Mas o gênio disse para ele: olha, piracicabano, eu gostei de você. Você é um rapaz muito simpático, tem um bom papo. Então eu gostaria de lhe fazer uma pergunta justamente porque eu me simpatizei com você. Mas eu me simpatizei, mas não só porque você é um cara legal, mas também porque você fez um pedido inusitado. Nunca ninguém que eu tinha encontrado pediu 2 pamonhas e um saco de dinheiro.
Então eu estou querendo fazer essa pergunta para você: o que é que aconteceu com você, para saber o que foi? E me explica aí, Piracicabano, antes de eu ir embora, pelo menos atenda o meu desejo. E o Piracicabano disse: eu na vida só quero pamonha. Mas no primeiro eu pedi pamonha, você sabe, no segundo pamonha. A curiosidade sua é porque eu pedi um saco de dinheiro no terceiro, não é? É porque eu fiquei com vergonha de pedir outro saco de pamonha. E nós somos assim. Cada um de nós deverá fazer uma avaliação na sua própria vida, para saber quais são as pamonhas que cada um de nós adora. Às vezes, temos umas pamonhas bem cabeludas na nossa vida. Pamonhas complicadas, que a gente nega até a morte que tem, para todo mundo. Mas lá dentro, a gente sabe que adora uma pamonha. Às vezes a gente fala: mas só hoje, vou fazer isso, mas só hoje. Eu não posso perder essa oportunidade. Nunca. Porque a vida é só uma. Ou porque eu sou jovem. Ou porque, quem sabe, um dia isso vai acontecer comigo. Ou não. E aí nós ficamos brigando com a nossa consciência para tentar entender. Ou tentar justificar que a pamonha é viável para a gente. E não se responder com uma maturidade: isso não me cabe no momento. Isso talvez para mim não seja o melhor. Eu já cresci para isso, já compreendi, já me entendo, sou maduro. E a dificuldade da vida que cada um de nós tem é exatamente essa. É viver diariamente compreendendo-se. A gente quer achar problema para tudo na vida, indo para um monte de lugar, tomando um monte de remédio, quem sabe viajando, arrumando uma pessoa que a gente fale: agora vai. E continuamos exatamente os mesmos. Continuamos essas pessoas problemáticas, encrencadas. E talvez alguém até na plateia esteja a se falar: é que esse rapaz não sabe o marido que eu casei. Talvez aqui em Arteiros não aconteça, mas em Piracicaba acontece. Alguém leu lá, se perguntou, até veio falar comigo. Parece que a gente até compreende que a doutrina espírita nos esclareceu que há aquele negócio chamado obsessão, que há o mundo dos espíritos, que a gente lembra até do casamento, fala: não é possível. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, sexto mês, o negócio já começou a ficar estranho. A gente olha para aquele que a gente elegeu e falou: meu Deus, esse é o meu príncipe encantado. E de repente a gente começa a ver um sapo no lugar do príncipe, depois de um tempo passado. E se pergunta: quem sabe eu não estava obsidiada, possuída, para dizer sim naquele dia. Mas para os homens também. Porque todos somos assim, complicados e engraçados. E o nosso desejo nos leva a ser o que somos. E a primeira pergunta é justamente essa: o porquê é que isso acontece comigo? E a segunda pergunta: por que é que eu desejo o que desejo? E enquanto não nos fizermos essa pergunta com maturidade, com vontade de que a resposta venha, esqueçamos a resolução dos nossos problemas e estaremos todos vivendo num mundo de problemas, de expiações e de dores. Mas não que as pessoas que compreendem que necessitam de ter uma resposta para essa pergunta não sofram, porque é um pepino. Senão todos nós, quem sabe, seguiríamos um passo a passo, um tutorial. Aquele que escrevesse um livro, Seja Feliz, estaria abarrotado de dinheiro, porque toda a humanidade procura essa miríade chamada felicidade. Muitas vezes a colocamos onde ela não está, ou onde não estamos, que é o principal problema da nossa vida. Mas assim, também eu gostaria de trazer a história de uma pessoa que deixou pegadas luminosas na vida, já que nós tentamos fazer paralelos com a nossa vida, justamente com esse que é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo é muita coisa para compararmos-nos. Então, comparemos a nossa vida com aqueles que estão um pouquinho no degrau de baixo, quem sabe acima de nós. Eu vou contar uma pequena história, uma passagem da história de uma pessoa, justamente uma passagem que nos fará pensar sobre as nossas vidas, sobre nossos problemas, sobre aquilo que queremos e desejamos. Mas eu não vou dizer o nome dessa pessoa, pelo menos agora. Essa pessoa, quando era jovem, um garoto muito bonito, um garoto muito atlético, aqueles até que alguns iriam falar que pareceria um galã. E ele era protestante.
mas algo dentro dele lhe dizia para encontrar respostas com maiores profundidades, algo que satisfizesse sua alma. E um dia ele conheceu alguém que era espírita, e espírita é um problema, porque sempre que conhece alguém fala, vai lá na minha casa espírita é coisa boa, vai lá, você vai encontrar vida, vai continuar sendo uma pessoa boa e vai ser feliz. A gente não pode deixar de dizer que vai ser feliz. E a pessoa vai, mas também com certo pingo de curiosidade, quem sabe, de ver alguma coisa engraçada, porque ouviu dizer que doutrina espírita é coisa do demônio, ou quem sabe que algo vai acontecer na casa espírita, que vai descer espírito, que vai subir espírito, parecendo muito mais um aeroporto de espírito do que uma casa espírita. Mas ele foi. E como toda pessoa que um dia vai na casa espírita, chega meio acanhado, olhando para baixo, um olho no gato e outro olho no peixe, olhando e vendo se algo engraçado acontece, ou quem sabe, curioso. Chegou no fundo e sentou. Mas esse rapaz, e eu gostaria de contar uma coisa que ele fazia, que era fenomenal. Alguns de nós faz coisas engraçadas na vida, coisas que algumas pessoas nem sabem. E a gente esconde até da gente mesmo. E esse rapaz tomava banho todos os dias, ainda bem. Saía do banho e ele tinha um corpo atlético bonito. E ele parava na frente do espelho. E ao parar na frente do espelho ele fazia uma coisa curiosa. Passava um tempo a se olhar. Se alguém aqui se olha, talvez vai encontrar nessa história algo em paralelo. Ele ficava se olhando e dizia algo inusitado. Ele dizia, ei Tarzan, tá bonito, hein Tarzan? Porque eram tempos recuados. O exemplo de beleza era o Tarzan. Alguns aí até assistiram no SBT. E aí ele dizia todos os dias, ei Tarzan, você tá bonitão, não é Tarzan? Passava a mão nos ombros, no peitoral, bem desenvolvido. Era um rapaz bonito. E voltamos ao centro espírita. Ele estava sentado, olhando, e nesse dia tinha algo que acontecia que era engraçadíssimo, ou quem sabe, curioso. Havia sessão mediúnica aberta ao público, coisa que Kardec não recomenda, mas nos tempos recuados, ninguém estudava muito Kardec. Hoje também não estuda, mas lá estudava menos. E ele viu que tinha uma sessão mediúnica e ficou só de olho, esperando, quem sabe, que alguém recebesse um espírito, ou quem sabe algum fenômeno, uma cadeira voasse, algo assim que a gente pudesse falar, meu Deus, agora eu acredito nesse chamado espiritismo. E aconteceu. Um rapaz lá começou a escrever. Com uma velocidade fantástica, veio uma psicografia. Algo engraçado. Esse médium, ao término da reunião, leu e achou que tinha alguma coisa errada. Pensou talvez que ele tivesse sido alvo de alguma brincadeira, de um espírito brincalhão, a atormentar a própria sessão, justamente porque talvez eles não vigiassem tanto quanto deveria. Ele leu, mas ficou constrangido em ler. E esperou talvez e passou para aquele que seria o dirigente do trabalho. E o dirigente do trabalho leu e também se sentiu um pouco encabulado. Mas não só isso. Ele não aguentou. Ele disse, eu vou ler pelo menos a observação aqui, porque eu tenho que tomar uma decisão. Leia esta carta que a pessoa que irá ouvir saberá do que se trata. E leia em público. Coisa que nunca havia acontecido. Mas nesse dia ele falou, já que o guia disse, e se o guia disse, a gente obedece. E assim foi. Ele pegou a carta e começou. Tarzan, segura no cipó da esperança que você vai entrar na selva da dor. A gente é louco para ter uma mensagem, não é? Dá uma vontade, dá uma coceira de dentro da alma. Uma vontade de escutar, quem sabe, ai, guia para mim, pelo menos uma para mim. Eu venho faz tanto tempo, faz 30 anos que eu venho no Espiritismo. E não tem uma mensagenzinha, dá até desgosto, não dá? Se vier uma mensagenzinha dessa, eu vou amar, não vou? E esse rapaz continuou vivendo, porque começou a pensar na sua própria vida, nos desejos que tinha, nas necessidades da sua própria alma, com maturidade, como alguns de nós que pensam que de repente algo pode ser maior do que nossa própria vida. Ele continuou a viver, e de repente ficou cego de um olho,
justamente porque tinha uma doença engraçada, não tanto para ele. Mas o tempo passou, e ele ficou cego da segunda vista por uma imperícia médica. Mas o tempo foi passando e ele foi vivendo, feliz, compreendendo que talvez aquilo devesse acontecer na sua vida. Não sabia no início por quê, mas compreendeu que era o melhor para si. Continuou passando o tempo, suas articulações começaram a endurecer, ao ponto de ele apenas conseguir movimentar o pescoço, os lábios e ter apenas as cordas vocais e a voz. Seu nome, Jerônimo Mendonça. Alguns de nós até o conhecem como o Gigante Deitado. Quem não conhece, YouTube. E passe a olhar um pouco a sua própria vida, sobre suas necessidades, seus desejos e aquilo que é importante para si. Alguns de nós têm uma unha encravada e passa a vida a infernizar a vida de todos que o cercam. Mas alguns de nós também passa por dores tremendas, em silêncio, com um sorriso no rosto, que as pessoas que nos cercam falam, não deve estar doendo tanto. Mas cada um de nós sabe da própria dor, das próprias dificuldades, dos próprios desafios, mas também desafios esses que nos levam a pensar na forma e o tipo de desejo que cada um de nós tem para conduzir a própria vida. Porque o desejo, como o próprio nome diz, é atrelado aos instintos, à faixa primária que cada um de nós necessitou de passar uma vez na sua estrada evolutiva, mas também que cada um de nós é dotado do livre-arbítrio e da vontade, que é justamente a aquisição da consciência moral que deve fazer algo de melhor para a sua própria vida, que deve seguir apesar das dificuldades, de compreender que não é importante um rótulo, sou espírita, sou católico, sou protestante, budista. Não. A carga importante que cada um de nós necessita de dar à sua própria vida é o exercício diário do amor com as pessoas que são o problema da nossa vida. Porque todos nós podemos fazer uma avaliação interna do que é o nosso problema. E problema é complicado, justamente porque tem endereço, CPF, nome, RG. Cada um de nós pode, num domingo, estar lá assistindo Fantástico, jogado no sofá, esperando, quem sabe, aquela segunda maravilhosa a iniciar. Nem tanto, né? Mas nós lembramos, após a vinheta, ai meu Deus, eu trabalho num lugar tão gostoso, um lugar que tem pelo menos umas 20 pessoas que me amam, que gostam de mim, que viveriam ao meu lado muito bem, fazendo coisas legais. Mas a gente lembra de um danado, que a gente fala, ai meu Deus do céu, aquele, minha pedra no caminho, ai que vontade de pedir a Deus uma britadeira, para quebrar essa pedra. A gente é assim, ao invés de se perguntar, por que tenho eu uma pedra no caminho? Por que tenho eu que lidar com os problemas e os sentimentos que tenho? A gente nunca olha para si e se pergunta, por que é que eu sinto isso? Por que é que eu tenho bronca daquele fulano de tal? A pessoa mal fala algo, ai, dá uma raiva, e dá porque somos humanos, e dá porque ainda estagiamos nessa faixa, não compreendemos o significado do amor nas nossas vidas. Como é que vamos praticar o amor de Cristo? De falar, amem os inimigos. A gente não consegue nem amar o amigo direito. E aí estamos aprendendo nesse perrengue do dia a dia. Mas, como todo papo que é bom passa muito rápido, eu gostaria de finalizar o nosso bate-papo com uma pequena história de avaliação das nossas vidas. Mas que pensemos com seriedade e reflitamos sobre o que cada um de nós vai fazer. Havia 3 árvores na floresta, 3 árvores jovens, que queriam conquistar o mundo, que queriam ser aqueles, pelo menos, a trazer algo de bom e mudar a humanidade. Alguns de nós, quando olha para trás e se vê como jovem, ainda sente-se jovem, ainda fala, eu tenho tanta lenha para queimar. Essas árvores eram assim. E elas pensavam, eu quero mudar a vida, não só minha, mas de todos que vivem comigo, ao meu redor, para ser uma pessoa diferente. Ou quem sabe, neste caso, uma árvore. E elas eram tão entusiastas e pediam em suas orações a possibilidade de poder ser algo diferente na vida. A primeira delas até fez uma oração com carinho e com o coração,
a dizer: meu Deus, eu gostaria, quem sabe, de ser o abrigo do maior governante da terra, de poder abrigar esse que vai ser, quem sabe, o maior rei ou imperador a pisar neste mundo. E se você me atender isso, eu ficarei muito feliz. Dedicar-me-ei durante toda a minha vida. E a segunda árvore, que era também amiga desta, disse: já que meu amigo quer ser a edificação a abrigar esse imperador, eu gostaria de pelo menos ser o transporte, alguém a levar para cima e para baixo esse que vai ser o governador da nossa terra, alguém como um imperador cheio de riquezas, a trazer a prosperidade para a vida de todas as pessoas, a compreensão que vale a pena estar nesse mundo. Mas a terceira não se fez irrogada e disse logo de si para consigo: já que esses dois meus amigos querem ser um a edificação e o outro transporte, eu gostaria de ser parte da pavimentação do que vai ser a passagem desse governador da nossa terra. Mas se você puder me atender, meu Deus, eu ficaria muito feliz. E o tempo passou, e um anjo desceu dos céus à terra para ter com essas árvores, a lhes dizer: seus pedidos foram atendidos. Deus, pela sua simplicidade, humildade e persistência, os escolheu para serem esses que vocês desejam. Esses desejos internos que vocês têm dentro do coração serão atendidos. E eles ficaram felizes, acharam talvez que suas vidas tinham sentido. Alguns de nós hoje está a se perguntar se a própria vida tem sentido. Tamanhos problemas que eu encaro. E assim essas árvores se perguntaram: o que faremos? E o tempo foi passando. Passaram-se décadas e um dia entrou um lenhador na floresta. E esse lenhador ceifou as 3 árvores. Elas não compreenderam muito bem o significado daquela atitude, o porquê aquilo havia acontecido, mas esperavam porque confiavam em Deus. E o tempo foi passando. E a primeira árvore foi constituída de um estábulo, um coxo de animais simples e pobres. E ela começou a se perguntar, já que ela acreditava que podia ser alguém, que podia ser melhor, que a sua vida poderia ter sentido, mas ela era apenas um estábulo pobre e estava a pensar e raciocinar sobre aquilo que havia acontecido. Mas o tempo passou e a segunda árvore foi transformada num barco, um barco simples de pescadores, apenas a ser coberta todos os dias com vísceras e escamas de peixe. E a terceira árvore foi cortada e armazenada para, quem sabe, alguma coisa no futuro. E todas as 3 estavam se perguntando sobre o significado das suas vidas, sobre aquilo que nunca foram e sempre quiseram. E estavam a pensar, e até desanimadas com a sua própria vida. O tempo foi passando e de repente um casal entra no estábulo. A árvore se perguntou, na forma de estábulo, o que seria uma mulher grávida a ter um nenê nesse estábulo cheio de animais. Ele não compreendeu muito bem e o tempo foi passando. Essa criança foi crescendo e chamando atenção e começou a dizer coisas que nunca ninguém disse, a falar sobre o amor, e tornou-se até um pouco revolucionário. Mas ele fazia suas falas mais bonitas sobre um barco. E esse barco até ouviu um pouco. Não compreendeu a profundidade do que aquilo ele havia querido dizer. Mas percebeu que talvez aquele fosse alguém especial. Mas sua vida era muito triste para dar valor a uma situação tal. E o tempo foi passando. E esse menino cresceu, tornou-se homem, revolucionário, incomodou o Sinédrio e o Império Romano, a ponto de ser condenado e pregado na cruz e morrer. Mas, no dia de sua morte, pegaram aquela árvore, que era justamente a que estava no armazém, e transformaram na cruz. E eles, somente passado um tempo, começaram a compreender o significado das suas vidas. O primeiro serviu de edificação para esse que é o nosso irmão, Jesus. O segundo, a transportar esse que nos trouxe palavras de ânimo e consolo para os dias de hoje. E o terceiro, a apontar a todos nós o caminho da cruz, aos céus que todos nós queremos um dia atingir. Cada um de nós poderá, na noite de hoje e na semana que virá, fazer uma avaliação da sua vida com seriedade, sobre o que quer, sobre o que deseja, e tentar
pelo menos que minimamente, compreender as situações difíceis pelas quais passa, já que todos passamos. Compreender que talvez aquilo que mais desejamos não é o melhor para nós, mas compreender que o que temos é justamente o melhor que nos foi escolhido. Eu gostaria assim então, no coração de todos vocês, que saíram de suas casas, que abandonaram os seus lares, para termos pelo menos alguns minutos de reflexão juntos. Também peço desculpa pelo tempo, mas com muita felicidade eu gostaria de agradecer a todos e que Jesus nos abençoe pela semana que virá. Muito obrigado.